Fala povo, como prometido, estamos de volta com um vídeo especial para falar desse livro aqui, Rap, A Força da Fala. Um vídeo que reúne várias letras de rap capixaba da década de 80 até 2010. Então fica aí para saber um pouquinho mais sobre ele. Vai vendo. Então você falou que é um vídeo que reúne. É um vídeo, gente. É um VHS. É um vídeo dos anos 50 que os vídeos eram assim. Eram assim, cara. Pra quem não sabe, isso é um vídeo. A galera tinha imaginação, vocês não têm a tecnologia. Rap, A Força da Fala, um livro muito lindo, idealizado e planejado pelo Fredoni Fone, que digo e repito de novo, o mestre Jedi do hip hop capixaba. Se você não conhece o Fredoni, pesquise. Se nunca ouviu conteúdo paralelo, tem vídeo com eles aqui, mas também pesquise. Mas vamos falar agora do que interessa. Que é esse livro, gente. Quando eu soube da ideia desse livro, eu achei muito genial. E um dos grandes problemas do hip hop, gente, é registro. Tipo assim, muitas pessoas inclusive comentam, né, vários estudiosos por aí, que o hip hop começou ali em meados da década de 70 em muitos lugares. Só que você não tem esses registros, você só tem a fala das pessoas. E por isso, um livro como este. Esse livro, cara, reúne letras de 1987 até 2010, praticamente todas as letras de rap que alguém ouviu, lançou ou escreveu aqui no Espírito Santo. Tem letras que apareceram em rodas de rima, letras que foram introdução para show. E o Fredoni e o Eli Brau, que também colaborou para esse livro, acharam interessante colocar nele e aqui está. E é claro que a gente chamou os dois para falar um pouco sobre esse livro. Aqui, não. Pelo mundo. O Fredoni está na Europa. Onde o Fredoni está? Na Itália. Na Itália, está na Itália, enviou um vídeo pra gente. E o Eli Brau estava lá na rádio universitária e a gente conversou um pouquinho com os dois para falar sobre a ideia desse livro. Rap, A Força da Fala começou a nascer 3 anos antes de fato o livro ser lançado, né? Um processo aí de juntar letras de rap de escritores e escritoras da Grande Vitória, gente que morava nas periferias e que em algum momento sonhou em ser um poeta, uma poetisa, em fazer sua rima, em ser visto, em ser ouvido, e que encontrou através do rap um meio de fazer arte, né? De fazer poesia. É bom para entender também o panorama, como era o Brasil naquela época. Eu acho que é uma coisa também muito importante, porque quando você lê um livro, uma letra dos anos 80, dos 90, dos 2000, você também vai ali poder entender um pouquinho do que pensava o jovem, majoritariamente negros e negras de periferias, o que eles escreveram naquele período. E eu acho que isso é importante para ter uma visualização do que era, né, o rap, e junto de tudo isso o hip hop, para entender um pouco mais do que é o rap no Espírito Santo hoje, em 2019. Na verdade, o livro, ele é um livro não é tipo de música. Muito pelo contrário, tem muito cara que pensou, mas eu não gravei essa letra. Mas não é, é um livro de letras. Letras de rap, né? Ou do Espírito Santo, ou não só letra, às vezes um verso, uma ideia. O livro foi meio para provar um pouco essa ideia de que o rap existe aqui há muito mais tempo. Desde os anos 80, né? A gente conseguimos ir atrás de alguns caras, né? Tem caras dos anos 80 que nem chegou a lançar nada. Tipo assim, o cara só escreveu a letra, ela nunca foi gravada. Para gravar uma música, antigamente, era os caras da rua que falavam: pô, fulano, você tem que gravar essa letra aí, velho. Porque a letra era boa, o cara cantava ali entre a galera só, ficava ali dando algumas palhinhas, aí alguns caras concordavam: pô, essa letra é boa, essa palha é boa, você tem que gravar. Não é como hoje, o cara já escreve aqui sozinho e grava. O primeiro grupo, depois o segundo, o terceiro, isso tudo a gente viu acontecer. Quem foi o primeiro cara que gravou um disco? A gente viu isso tudo acontecer. Entendeu? Verdade. Aí isso tudo a gente, né, conseguimos juntar essa ideia e fizemos esse livro aí. E hoje a gente está vendo que tem várias pessoas lançando um livro. Mas como esse, que é um livro de coletâneas, né? Tipo uma coletânea de várias letras, não tem. Se eu não me engano, tem 100 letras no livro. Esse livro, né, Rap, A Força da Fala, ele foi lançado em 2018 e ele faz o registro até 2010. O próprio Eli Brau, né, que a gente conversou também sobre o livro, ele fala que depois disso ia ficar
impossível catalogar todas as músicas de rap capixaba porque foram muitas. Galera, e tipo assim, esse livro tem um monte de letras e eu acho que dá pra falar de muitas delas, até porque quando eu li o livro eu percebi que esse registro mostra que o capixaba sempre teve uma forma de escrever rap, coisas que eu vejo no estilo até hoje dos MCs que estão na ativa, mas ao mesmo tempo como a influência de São Paulo era tão mais forte nesse período. E eu também vejo uma grande influência da poesia, né, da própria poesia marginal nas letras de rap aqui colocadas nesse livro lindo. Mas eu vou analisar algumas delas, né, ler um pedacinho, porque eu não posso analisar todas. E a primeira letra que eu quero analisar é a letra Beco 16 do Renegrado Jorge. Por que eu quero analisar essa letra? Porque muitas pessoas que são parte do hip hop capixaba, eles consideram o Renegrado Jorge tipo um verdadeiro pai pra galera ali. Era um cara que se preocupava muito em propagar a cultura hip hop e ensinar pras pessoas o que ela era, conversar sobre os elementos. Então eu vou ler um pedacinho dessa letra aqui que é Beco 16. É uma parte que ele fala sobre uma senhora que tá entrando neste beco. Uma senhora parando, na outra rua observando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela foi entrando. Não se sabe o que acontece com quem entra e passa por ele. É fedido, é sujo e seu espaço é dividido a palmo, com aqueles que lutam para sobreviver. Já deu pra ver que não tem luz do outro lado. Não só pessoas que vivem na função contrária. Então, galera, essa letra aqui, ele descreve vários momentos de pessoas, né, entrando e saindo no Beco 16. E a gente pode perceber que a forma dele escrever aqui era uma contação de história. Ele tava fazendo uma narrativa ali, eram narrativas sobre as pessoas que passavam por aquele lugar. E é interessante que esse era um estilo muito usado em São Paulo, muitas letras, inclusive do Racionais, você pode ver que são assim, contando histórias, e o Renegrado Jorge também tava nessa pegada. E falando dessa observação, né, do que tá em volta, e desse comentário que os MCs na época faziam muito sobre a realidade, eu escolhi também um trecho dessa música Politicagem, do Dudu do Rap, que também faz parte da Banca Bicho Solto, um salve Dudu, para falar aqui sobre os MCs que estavam observando o contexto político da época. Esse movimento era muito importante, principalmente porque naquela época, menos ainda, as coisas que aconteciam na periferia eram relatadas pelos jornais. Então muitas vezes eram os artistas, né, movimentos culturais que faziam aí esse comentário. E essa música começa exatamente esse trecho, né, falando isso. Comentário. Aqui vai ser país de primeiro mundo. Se liga, Bané, você tá no Brasil, país da alta desvalorização. Parlamentar, porca, república, legislativo. Aos de direita ou esquerda, direta já. Se for reconstruir, eu vou me dirigir a ti. Você que é um homem importante, que serve aos seus interesses, que serve tirando da nação, preste atenção. As favelas construídas nas periferias de quase todas as cidades brasileiras, nas quais milhões de pessoas se amontoam sem as mínimas condições de higiene. E por aí vai seguindo o contexto, contando tudo o que acontece nas favelas. Por que eu observei esse trecho? É um trecho que não se preocupa muito nem com a rima em alguns momentos. É um comentário mesmo, é como se fosse uma notícia de jornal. Ele tá querendo comentar que enquanto a galera lá tá se degladiando na política, tem coisas acontecendo na favela e essas coisas não mudaram, pelo contrário, estão piorando nesse momento de crise. Então por isso que é legal de observar. Cara, e aqui, lendo esse livro, eu percebi vários grupos e vários artistas que eu não sabia nem que tinham existido no Espírito Santo. E tem esse grupo que eu achei muito interessante, tem algumas letras aqui no livro, que é o Conceito Feminino, um grupo só de Minas, e tem essa música Vítimas do Submundo, que eu vou ler um trechinho também. Negros, a maioria ocupantes das favelas, afogados na lama e na própria miséria. Na imensa escuridão de olhos vendados, somos vítimas do sistema inalterado, cegos pela opressão existente e dominada pelos porcos incoerentes. Miséria, miséria, ah, quanta miséria. A nossa esperança já se tornou escassa, sua fé se desfez, se tornando uma ameaça. E essa música é toda falando sobre o povo não ter mais esperança na política, nem nos órgãos públicos e nem em nada que possa vir ajudar, e relatando ali o que está acontecendo na favela. E é interessante também, que eu percebi nas letras delas, é que não se trata muito do ser mulher, de coisas femininas ou feministas nas letras. As mulheres estavam ali escrevendo sobre as mesmas coisas dos caras, assim. O movimento que eu acho que aconteceu hoje em dia é que as mulheres perceberam que falando sobre ser mulher atraem outras mulheres também para ouvir o que elas estão falando e com isso conseguem um reconhecimento, porque a gente bem sabe que, por exemplo, apesar desse grupo aqui ter existido, as pessoas não costumam citar eles nas rodas e tudo mais, né? Os grupos femininos são sempre menos ouvidos, então bem legal que ele tá aqui e a gente pode saber que ele existiu. Vou comentar aqui também uma letra de uma grande referência aqui do estado, que é o Garcia. Muitas pessoas citam ele como uma referência e como alguém muito importante ali do cenário capixaba, e também vou comentar porque ele já começa a música falando aí da minha cidade, então vou ler esse trecho da música Realidade no Setor.
Cariacica, Espírito Santo, Garcia, voz do GP é quem vai rimando. Realidade fudida, descalço, cobiças, brancos e negros se vendendo e depois se fudendo e por fim morrendo. Aqui, poucos chegam a criar seus filhos com honestidade. Desde pequenos, por uma influência, vivem por meio da malandragem. O outro lado da moeda é diferente, mas tem o mesmo valor. E assim, pelo que eu posso observar da letra, eles ainda tinham uma letra, principalmente a galera de Cariacica, até hoje, reparem aí no CH de CG rimando, carrega uma rolê do funk, um rolê da estrutura do funk, de rimar e até um pouco do palavreado, das temáticas e tudo mais, se aproxima bastante do funk. E essa letra é toda ritmada, eu queria até ouvir ela, eu não sei se eu vou ter acesso a isso. João, se eu tiver acesso a isso, bote na edição. Gente, então esse é o livro, Rap é Força da Fala. O livro é R$15, dá pra vocês comprarem. Quem é do Espírito Santo no espaço hip hop, quem não, entre em contato aí com o Fredoni Fone pelo Instagram que você consegue. E é muito interessante analisar, mesmo se você não for do estado também, se você tem curiosidade sobre letra de rap, se você quer aprender, quer estudar mais, ou simplesmente entender um pouco mais da história. E pra terminar, eu vou botar mais um trechinho dessa entrevista que o Fredoni mandou lá do Além Mar, mostrando o real motivo pelo qual esse livro foi feito, aquilo que veio do coraçãozinho dele mesmo. Se liga. O que sempre me vem à memória é pensar como eu cheguei no movimento hip hop. E eu lembro que, não sei se foi o Renegrado, mas era uma pergunta comum ali, era o que você faz pelo hip hop? Então eu tinha dito que eu fazia grafite, mas aí me perguntaram o que você faz pelo hip hop? E é uma pergunta que está sempre ecoando na minha cabeça, assim. Então, depois de ter ouvido essas ideias e pensado nisso, ao longo desses anos eu dei aula de grafite no meu bairro, fazendo eventos, fazendo várias coisas. E digo isso para dizer que aí chega no livro, né? Mais uma vez, eu fazendo uma tentativa de fazer algo mais pelo hip hop. E aí é a hora que eu tento juntar tudo que foi escrito durante esses anos, músicas e pessoas que foram relevantes, pessoas que tiveram alguma passagem pelo movimento e que a gente em algum momento viu, pessoas que também faleceram, pessoas que construíram, ajudaram a construir o rap e teve a sua colaboração. Cada pessoa que contribuiu dando a sua letra para participar do livro ganhava 2 livros. Um livro ficava para quem escreveu e outro livro deveria ser entregado na escola do bairro onde essa pessoa cresceu. E eu acho que isso é importante porque eu chego no meu bairro, entrego o livro e digo, olha, aqui tem um livro com várias letras de rap do Espírito Santo, eu escrevi a letra tal, e moro aqui no bairro, cresci no bairro, talvez nem conheça a diretora, e é um modo de criar uma ponte, assim, né? Então a ideia é que esse livro também chegue para vários, principalmente os bairros de periferia, que são os bairros onde cresceram essas pessoas que escreveram essas letras de rap. Rap é a Força da Fala não termina aí no livro, minha ideia é que se expanda, que a parada cresça mesmo, assim, para um registro audiovisual, né? Criar um documentário. Então tem muita coisa ainda para desenvolver e acredito que, de algum modo, pessoas vão ser vistas ali, né? Tipo, histórias vão ser lidas ali. E é isso, galera, sempre reforçando que esses vídeos de análise são muito legais pra gente, a gente adora fazer. Então se vocês gostam de assistir também, dá aquele curtir, compartilha com os amigos, comenta lá no nosso Insta. Valeu, falou!